Olá, boa noite, pessoal. Antes da gente se apresentar, primeiro eu queria agradecer o convite da Tacta pelo segundo ano consecutivo, né, o Prospecta participar desse evento bem bacana. Esse ano a gente vai falar um pouquinho de uma outra abordagem, né, então, que a Neoprospecta trabalha. Então, só para a gente se apresentar, antes da gente começar a falar sobre o tema escolhido, eu sou a Carolina, eu sou coordenadora de gestão de projetos aqui da Neoprospecta, trabalho na NEL já há quase 8 anos, principalmente num contato direto com os clientes. Eu sou bióloga, tenho pós-graduação em biologia molecular, que é a principal ferramenta utilizada pela Neoprospecta hoje, né? E eu venho trabalhando hoje de forma bem próxima ao cliente. E o Leonardo, que vai participar com a gente também hoje. Por favor, Leonardo. Boa noite, pessoal. É prazer, meu nome é Leonardo. Eu sou pesquisador, né, daqui da Neoprospecta. Eu faço parte, então, do time de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do que a gente vem trabalhando nesses últimos 2 anos para lançar futuramente aí no mercado para vocês. Bacana. Então, para esse ano, a gente decidiu falar um pouquinho sobre a biologia molecular, né, e relacionar um pouquinho essa metodologia com a inteligência artificial, né. Então, como que o uso combinado dessas tecnologias estão revolucionando a microbiologia e o controle da qualidade nas indústrias, né. É uma pegada hoje que está bem alta, né, que é o trabalho de machine learning, inteligência artificial, trabalhando com os dados para uma tomada de decisão mais rápida, com dados mais preditivos, né? Então, para quem não conhece a Neoprospecta, ou para quem já ouviu falar de forma bem rápida, a Neoprospecta ela é uma empresa de biotecnologia. Hoje a gente está situado em Florianópolis, aqui no sul do país, né? A empresa já tem 11 anos, né? E o nosso foco principal hoje é associar as análises de biologia molecular, principalmente para geração de conhecimento e inteligência para tomada de decisões, né? O nosso objetivo é usar o que é metodologia, né, o que é a abordagem de sequenciamento de DNA de nova geração, que é a geração da identificação, né, de todos os micro-organismos presentes na amostra numa única análise, né? Então, toda essa riqueza de informação gerada por essa metodologia para geração de conhecimento e inteligência para tomada de decisões. No evento passado, do ano passado, a gente falou um pouquinho sobre o Neobiome, né, que é uma das ferramentas da Neoprospecta, que ela é muito utilizada para quando uma indústria tem algum problema específico e se decide fazer um troubleshooting, né? Então, para entender quais são as causas raízes, quais são as possíveis contaminações cruzadas que tem, qual é o perfil microbiológico de todo o processo, né? Então, desde a matéria-prima até o produto final. Então, são softwares que vai ajudar você a fazer a gestão desse conhecimento, né, e conseguir chegar na solução de problemas, né. Hoje, a gente decidiu falar de uma outra ferramenta, né, que também envolve biologia molecular, que também envolve sequenciamento de nova geração, que é uma ferramenta que foi desenvolvida e foi lançada há pouco tempo, que é o relatório de indicador de risco. Então, como eu comentei com vocês, quando a gente utiliza a abordagem de sequenciamento de nova geração, essa abordagem ela gera muita informação, né? Então, se gera a identificação de uma quantidade bem grande de micro-organismos, né? Então, quando você está falando de uma rastreabilidade, por exemplo, onde você vai trabalhar com diversos pontos de coleta, você vai gerar muita informação. E nem sempre é fácil de você fazer a gestão de todo esse conhecimento para tomada de ação e saber exatamente como utilizar esses conhecimentos gerados, né? Então, foi a partir daí que a gente começou a pensar em desenvolver uma ferramenta que pudesse indicar de forma mais rápida quais são os riscos a partir daqueles resultados. Então, se eu tenho aquele grupo de micro-organismos em determinado ponto do meu processo produtivo, qual é o risco que isso pode me gerar, né?
Então, a partir disso, nós criamos o relatório de indicador de risco, que a gente chama de RIR, e esse relatório ele é composto por 4 grandes riscos, né, que são os principais riscos relacionados à indústria de alimentos, por exemplo. Então, esses riscos são shelf life, segurança dos alimentos, falha de higienização e condições higiênico-sanitárias. Cada risco ele é composto por algumas características que compõem esse risco, e também você consegue saber quais são os micro-organismos que estão sendo identificados e que compõem cada um desse risco, né? Então, por exemplo, para a falha de higienização, quais são as características que compõem esse risco? Então, são micro-organismos produtores de biofilme, esporulante, resistente à sanitização. Já condições higiênico-sanitárias engloba enterobactérias, enterococos e Escherichia coli, que são os principais indicadores de qualidade quando se fala em indústrias, né? Então, o grande objetivo dessa ferramenta é você fazer uma correlação de todas essas informações que são geradas a partir da biologia molecular, associar com as características da indústria, ou seja, o zoneamento das indústrias, qual é o risco daquele grupo de micro-organismo tá presente em determinado ponto, com as características desses micro-organismos. Com esse relatório, você vai conseguir fazer tanto uma avaliação de uma linha produtiva, quanto uma avaliação do processo produtivo ou da verificação da higienização. Você vai conseguir avaliar qual é o risco da sua produção naquela determinada linha, ou qual é a eficiência, né? Você vai conseguir verificar qual é a eficiência do seu processo de higienização naquela linha. Você consegue fazer uma avaliação tanto por zona, ou seja, a gente trabalha aqui com 4 zonas específicas, de acordo com a distância daquele ponto ao produto final, e você também consegue fazer um risco da linha geral. Então, o software, a ferramenta, ela consegue calcular, né, a associação dessas diferentes zonas e calcular um risco geral da linha para cada um desses riscos definidos aqui no sistema. E o bacana dessa metodologia é que você pode fazer comparações e avaliar quais foram as melhorias que vocês conseguiram trabalhar. Então, você consegue fazer uma análise de risco, determinar quais são seus riscos em determinados setores ou na linha como um todo, trabalhar com oportunidades de melhorias e depois calcular de novo esse risco, fazer uma avaliação novamente desse risco e você consegue visualizar quais foram as suas melhorias. O seu risco passou de alto para médio, o seu risco passou de médio para baixo. Então, você consegue tangibilizar, né, deixar tangível essas informações de risco. Então, dentro desse relatório, a gente definiu de risco alto, médio, baixo ou ausente, né? E cada risco, como eu comentei no slide anterior, ele é formado por diferentes características. Então, aqui eu trouxe para vocês um case, né, para poder exemplificar como que a gente utiliza essa ferramenta, né? Então, aqui você vai ter que selecionar o cliente, né? Então, vocês vão ter logins específicos, né, para as análises de vocês. Vocês selecionam qual tipo de micro-organismos vocês vão querer avaliar o risco, né? Então, eu vou colocar aqui bactéria. Qual é o método, né? Então, se vocês vão querer avaliar o risco da rastreabilidade ambiental ou da rastreabilidade do processo, aqui também tem a opção de verificação de higienização também. E você seleciona qual é a linha, né? Porque você pode ter diferentes linhas dentro da sua indústria, e qual é o local ou qual setor você vai querer avaliar o seu risco, né? Então, quando eu faço isso, ele já me gera todos os 4 grandes riscos a partir de todos os micro-organismos que foram identificados dentro dessa coleta, tá? Para esse resultado em específico, vocês podem observar que o risco total, né, para essa produção específica de ração para frangos, ela foi considerada um risco alto, né? Então, essa linha específica de ração, ela tem um risco alto para ter falhas de higienização, ela tem um risco alto relacionado à segurança dos alimentos. Se você for observar, a grande maioria dos micro-organismos que compõem esse risco são produtores de toxina. Então, pensando em segurança dos alimentos, isso é algo bem crítico, né?
ela tem um risco alto com relação a condições higiênico-sanitárias. Então, quando a gente começa a correlacionar com a matriz analisada, né, das rações, você vê principalmente as enterobacteriáceas gerando esse risco alto, né? E shelf life também, você apresenta também um risco alto. Você pode visualizar todas as características, todos os riscos de uma forma única, ou você pode separar esses riscos, né? Então, quando eu quero avaliar somente falha de higienização, eu consigo avaliar novamente que foi um risco alto, quais são os componentes que estão compondo esse meu risco e qual a porcentagem de cada um deles, e quais os principais micro-organismos que estão compondo esse risco. Então, aqui é muito bacana, porque eu consigo gerar informações para tomada de ação, né? Então, aqui já tem um texto também falando um pouquinho sobre esses micro-organismos. E caso eu queira avaliar especificamente uma área ou outra, então vamos supor que eu quero avaliar as minhas matérias-primas, né? Então, eu seleciono as matérias-primas, o próprio sistema vai me mostrar quais são os pontos que foram coletadas essas matérias-primas, vai me mostrar qual é o risco, né? Então, aqui está selecionado falha de higienização, mas eu posso colocar qualquer outro risco aqui, vamos pôr aqui condições higiênico-sanitárias. Ele vai me mostrar, é um risco médio, então, diferente da linha geral, que a gente tinha um risco alto, já para essa zona específica de matéria-prima, a gente já tem um risco médio. A gente sabe que o principal componente que está gerando esse risco são as enterobacteriáceas, e aqui a gente sabe quais são os micro-organismos. Então, com esse software ou com essa ferramenta, você consegue avaliar qual é o risco, tanto da linha como um todo, quanto dos setores em específicos, quais são as principais características que estão levando esse meu risco a médio, alto ou baixo, e os micro-organismos, né? Então, dessa forma, você consegue trabalhar com ações, né, para melhorias, e depois você consegue validar o quanto essas ações foram eficientes. E o mais importante é manter o risco baixo, né? O objetivo principal dessa ferramenta é para um controle, né? Um controle preditivo, né? Então, se você sabe que você tem um risco alto, não necessariamente você está tendo um problema naquele momento. Você pode não ter nenhum problema, mas essa ferramenta ela consegue te mostrar de forma preventiva, né, de forma preditiva, que você está correndo um risco alto, né, de ter algum problema específico, e aí você pode estar correndo um risco alto de ter um problema relacionado a condições higiênico-sanitárias, ou shelf life, ou segurança dos alimentos. Mas você consegue visualizar um problema antes de que ele aconteça. Eu acho que essa é a principal informação que esse software, né, que essa ferramenta consegue liberar, né, e é com esse objetivo, né, que a gente vem trabalhando para que as empresas, né, comecem a trabalhar com sistemas que gerem dados de forma preditiva e de forma preventiva antes que o problema realmente aconteça, né. Então, semelhante ao REAR, que foi desenvolvido para geração de conhecimentos, a gente também está trabalhando com outras abordagens e novas análises que também vão contribuir para essa geração de conhecimento. Então, o Leonardo agora ele vai apresentar um pouquinho de novos produtos que a gente desenvolveu. E, por favor, Leonardo, fica à vontade. Obrigado, Carol. Bom, então, né, eu vou falar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo durante esses últimos 2 anos, né, para aumentar ainda mais o nosso espectro de métodos, né, renovando todos os ensaios que a gente vem fazendo e melhorando cada vez mais, né, utilizando ferramentas mais atualizadas para conseguir resultados mais robustos, mais confiáveis. E o que eu vou falar hoje é da linha Neobox, tá? Então, a ideia do Neobox é levar um pouquinho do que a gente faz dentro do laboratório, né, dentro da Neoprospecta, para a planta do cliente, né? Então, o conceito do Neobox é basicamente um laboratório dentro de uma caixa, né? Só que esses equipamentos que a gente está
distribuindo, né, que a gente vai começar a distribuir para os nossos clientes, são ferramentas robustas, né, ferramentas que foram desenvolvidas recentemente, né, e que também possui fácil manipulação, porque as pessoas também não querem ter um trabalho dispendioso, né, para chegar aos resultados de identificação ou detecção de micro-organismos, né? E também não precisa ser metodologias confiáveis, né? Então, essas ferramentas, elas são bastante precisas, né? São mais precisas do que equipamentos de grande porte, muitas delas, né? E também a maior qualidade, né? Uma das qualidades desses produtos é que eles são portáteis. Então, você pode levar para qualquer lugar, né, que você deseja fazer as suas análises. Então, juntando todas essas características desses produtos, né, que a gente vai distribuir na linha Neobox, a gente visa acelerar a chegada dos resultados ao cliente, né? O cliente agora não vai precisar mais mandar as amostras para a gente, tem um tempo muito grande dessas amostras até chegar até a gente fazer o recebimento, depois o processamento e a liberação dos resultados. Então, a ideia agora é diminuir, né, esse tempo de processamento de amostra até a chegada do resultado, né? Pode passar para mim, por favor, os slides. Então, a primeira tecnologia da linha Neobox é o Neobox LAMP, né, que se trata de uma amplificação de DNA isotérmica, né? Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que você não precisa de equipamentos muito caros para fazer essa amplificação, né? Então, ela funciona como uma reação de PCR, né, que ficou bastante famosa agora por conta do Covid-19. É a mesma reação, só que a vantagem dela é que a gente utiliza uma enzima diferente e que ela não precisa de uma ciclagem de temperatura. Então, você pode fazer utilizando um bloco térmico, né? Visualizando o resultado prontamente, uma vez que essa reação que a gente desenvolveu é colorimétrica, né? Então, a gente também tem um equipamento de detecção que vai ajudar a diferenciar as amostras positivas das negativas, né? Gerando, então, os resultados logo após se fazer essa reação, né? Então, é uma tecnologia bastante simples, né, de se fazer, não precisa de equipamentos muito sofisticados. No entanto, essa tecnologia, né, o Neobox LAMP, ela é tão precisa quanto uma reação de PCR em tempo real, né? Então, ela possui a qualidade de ser portátil, mas não perde precisão, e também ela é de fácil manipulação, né? Então, essa é a primeira tecnologia que a gente vai levar para os nossos clientes para fazer a identificação, para fazer a detecção de micro-organismos, né? Alguns marcadores nós já temos desenvolvidos, né? Que é para salmonela, para listéria, para o próprio SARS-CoV, para Pseudomonas aeruginosa. No entanto, essa tecnologia permite que a gente faça o desenvolvimento muito rápido aqui no nosso time de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Basta o cliente nos falar qual é o problema, né? Qual é o desafio que está enfrentando na empresa dele, né? Na indústria, que a gente consegue desenvolver marcadores aqui no nosso laboratório e, posteriormente, a gente consegue disponibilizar o Neobox LAMP com o marcador desejado pelo cliente, tá? Pode passar para mim, por favor? A segunda tecnologia do Neobox, da linha Neobox, é o Neobox Sec, né, que utiliza o sequenciamento de DNA por nanoporos, né? Essa tecnologia ela é bem robusta também, é considerado sequenciamento de
de DNA de terceira para quarta geração, né? Tem uma discussão ainda, não está muito claro qual geração que se caracteriza essa tecnologia, justamente por ela ter um avanço maior do que as outras tecnologias que já são consideradas de terceira geração, né? Então, o sequenciamento de DNA por nanoporos é uma ferramenta bem sofisticada, né? Ela tem uma acurácia elevada atualmente, né? Ela foi desenvolvida há pouco tempo, mas ela já atingiu o nível de resolução muito alto, justamente por ela fazer o sequenciamento de DNA de fragmentos longos, né? Então, ela ganhou em poder de resolução, comparando-se com tecnologias anteriores, né? E essa tecnologia, além de ser portátil e apresentar grande poder de resolução, ela também gera uma grande quantidade de dados, né? Só que esses dados também, elas são difíceis de analisar, né? Por isso que juntamos além de disponibilizar a oportunidade do cliente fazer o sequenciamento de DNA na própria planta da indústria, né? Nós juntamos essa tecnologia com as ferramentas de bioinformática que foram desenvolvidas pela Neoprospecta, né? Então, esses dados serão analisados pelo time de bioinformática da Neoprospecta e, posteriormente, elas serão disponibilizadas na plataforma Neobiome, né? Então, todas essas ferramentas que a Neoprospecta vem desenvolvendo, né, como o HERE, o Neobox e o Neobiome, agora elas formam um conjunto, né, que podem gerar conhecimento para os clientes de forma bem satisfatória, né, com uma grande quantidade de dados, com dados cada vez mais rápidos chegando para o cliente, né, e cada vez mais confiáveis, né? Além disso, o cliente pode participar, então, agora, né, da geração desse conteúdo, uma vez que ele vai poder fazer a própria análise na própria planta da indústria dele, né? Então, a ideia do Neobox é impactar na velocidade da entrega dos resultados, né? O que vai ajudar os clientes a liberar lote, né? Não vai ficar tanto tempo com lote esperando resultados de análise de sequenciamento. E essa tecnologia, então, ela será toda fornecida pela Neoprospecta, né? Nós vamos enviar o dispositivo, enviaremos os kits de reagentes, a Flow Cell, né, que faz todo o recebimento da amostra já processada para fazer o sequenciamento do DNA, né? E essa tecnologia ela pode ser utilizada para 2 marcadores, por enquanto, para 2 grupos, né, de micro-organismos, por enquanto, que são as bactérias e fungos, né, que são os principais micro-organismos que são de interesse dos nossos clientes, né? Uma vez que, como a Carol mencionou, são clientes da parte de alimentos e farmacêuticos, né? E juntando, então, com um treinamento que vai ser disponibilizado pela nossa equipe, né? A parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação irá fornecer treinamentos para os clientes, para manipular, né, essas 2 tecnologias, tanto a parte do Neobox LAMP quanto a parte do Neobox SEC, né? Então, o nosso time vai ajudar em todo o preparo do laboratório também, do cliente, todos os equipamentos, os reagentes, fora do que a gente vai fornecer, né? Então, a gente vai auxiliar em toda a implementação, né, do Neobox dentro da indústria dos nossos clientes. E termina só Leonardo, aí. É bacana que com essa nova ferramenta a gente resolve muitos dos problemas de logística, né?
pensando o tamanho que é o Brasil, né? E isso dificulta um pouco toda a logística de envio de amostras e acaba impactando um pouco no prazo de liberação desses resultados, né? Então, a partir do momento que as indústrias têm a possibilidade de colocar esse tipo de abordagem dentro do laboratório para gerar todo esse conhecimento, eu acho que é um ganho bem expressivo, né, para as indústrias que têm interesse em trabalhar com essa metodologia, né? Sim, sim. Inclusive, agora me lembrei que algumas semanas atrás o Brasil estava com falta de abastecimento de gelo seco, por exemplo, né, que impactou muito nas entregas nos envios de amostra aqui para o nosso laboratório, né, o que poderia ter sido resolvido se os clientes pudessem fazer as análises na própria planta industrial. Sim, isso é bem bacana. Então, essas seriam as novas ferramentas que a gente queria compartilhar com vocês, né? E principalmente mostrar como pode ser utilizada, quais são os objetivos, né? O porquê a gente pensou em desenvolver essas metodologias. Caso vocês tenham dúvidas, logo após a apresentação, vai ter uma discussão, né, com relação a essas informações que a gente trouxe agora. E todo mundo que tiver dúvida pode entrar em contato e perguntar para a gente, tá bom? Gostaria de agradecer de novo o convite, né, da Tacta, por ter chamado novamente a Neoprospecta para falar um pouquinho sobre o que a gente faz. E obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Tacta Food, pela oportunidade. E é isso, até mais. Tchau, tchau.